Shalom, shalom, Raverins, amigos, né? Irmãos e irmãs, ahins, arraiot. Gênesis capítulo 15, ó. Banho tomado, cheiroso agora, ó. Acho que já até saiu a caatinga agora. Oh, aí sim, hein? Bom, aí, ó. Rostinho lavado, né? Vocês devem falar assim, esse homem é um bobo, né? É um bocó, né? Eu sei que vocês falam isso de brincadeirinha, né? Bom, vamos lá. É que eu gosto eu gosto de sorrir, né? E eu gosto de fazer as pessoas sorrirem também, né? E é isso, né? Por isso que eu sou meio bobo, assim, na hora de falar, né? Na hora que eu tô ensinando, tá? Bom, vamos lá. Ai, que vento bom, pai! Todarabá! Vamos lá. 15. Depois disto, a palavra de Yahweh veio a Abraham, em uma visão. Não temas, Abraham. Eu sou tua proteção e tua grande e excedente recompensa. Abraham enfrentou uma batalha. Ele poderia ter levado milhares de pessoas, mas ele só levou 318 soldados. Por quê? Porque ele tinha dinheiro para arrendar mercenário. E naquela época tinha muito. Muito mesmo. Mas ele só confiava nas pessoas que eram nascidas na casa dele. Você não pode confiar, guerreiro, em frouxo. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Eu sou muito mais mesmo, tá? Um cachorro bem adestrado, que quando eu mando ele pegar, ele vai lá e pega, né? Do que 10 homens bundão do meu lado. E quando eu falo assim, e aí, vamos pegar? Os caras pegam e fogem. Você sabe por que eu tô falando isso, cara? Porque já aconteceu comigo, mano. Eu não vou contar as minhas histórias de vida aqui pra vocês, não, porque senão vai dar problema pra mim, tá? Mas se você vê os bundão que já teve do meu lado já, bicho. Então, tipo assim, pra Abraham não arriscar, ele falou assim, eu vou confiar só nesses aqui que tá aqui do meu lado mesmo, que eu sei que é de confiança. Que eu mando, eles faz. 318. Abraham é um homem sábio. Então, meu irmão, muitas vezes é bom você pegar, treinar um cachorrinho desde a infância para proteger sua casa, sua família, seus entes queridos, do que, né, fica confiando muitas vezes naquele grupinho que você tem, né, que quando o negócio aperta, eles pegam tudo corre para um lado. Tem uma história de um amigo meu que ele é Mendonça, o nome dele é Mendonça, o cara é lutador de boxe. Vai vendo. E aí o Noia entrou na casa dele uma vez, ele contando essa história pra nós no grupo lá, né? E ele tem um monte de arma. Aí o Noia pegou e entrou na casa dele. E a mulher dele acho que só tava de sutiã. Ela começou a gritar, né? Socorro, socorro, socorro. E ele tem 2 filhinhos pequenos. Ele pegou, correu atrás do Noia, grudou o Noia e começou a socar o Noia mesmo, mas com força. Mas falou assim, eu bati com tanta força na cara desse peão. Eu sou lutador de boxe. Cada soco meu que entra, bicho, eu desmonto o peão. Mas o cara tava drogado, parece que não tava sentindo era bexiga nenhuma. Né? E ele gritando pra mulher dele lá, pega a arma lá, pega a arma lá. E a mulher dele desesperada, no pânico. Não conseguia se concentrar. Né? Não conseguia achar a arma. Nada. A mulher dele não funcionou, desligou o disjuntor. Né? Pra ele finalizar o cara mesmo, né? E a mulher dele nada de pegar a arma. Né? Totalmente fora da caixinha. Ele pegando, dando porrada no nó, e já tava cansado, já ele falou já, né? A sorte dele é que ele tinha um cachorrinho pequeno, um cachorrinho que não era nem bem treinado, ele era. Né? E o cachorrinho começou
morder esse cara, ia latir, ir pra cima do cara, ia morder o rosto do cara, e o cachorrinho pequenininho, né? Vira latinha. Só que, o que o Mendonça ele disse? Ele disse assim, Harris, era 2 contra 1, né? O cachorrinho tava distraindo o cara pra eu encaixar as porradas nele. Então, foi uma ajuda muito bem-vinda, porque ele desmontou a cara do cara, né? Se fosse um Lego, tinha espatifado. Depois ele mandou a foto pra nós, da cara do peão. Rapaz do céu. Sem brincadeira, parecia que o cara tinha entrado na casa das abelhas, tudo, bicho. As abelhas tudo picou ele, tudo na cara. O cara tava irreconhecível, meu irmão, né? Acho que nem o pai e a mãe dele reconheceria ele se visse. O Mendonça falou que deu tanta porrada nele, mas tanta porrada nele, e o cara não caía, não desmaiava de jeito nenhum. Deve ser a droga, né? E a sorte dele, que ele falou assim, ó, as porradas que tava encaixando é quando o cachorrinho ia pra cima dele. Que daí eu consegui acertar umas 3, 4 com força, com violência. Aí o cara desmontou. E nisso ele morava num condomínio, os vizinhos já ouviu a gritareira, já foi lá, já ajudou ele já. Até então a mulher dele já vestiu a roupa, foi lá, abriu a porta pros vizinhos entrar e finalizar o cara lá, daí seguraram o cara lá. Aí você tá entendendo? Muitas vezes você não pode confiar, né, em qualquer pessoa, né? Você tem que confiar em homem cuiudo, valente. E no meio de israelita só tem valente. Por quê? Porque tem Torá. O cara sabe o que é Torá, né? O cara sabe o que é o Criador protegendo ele, né? O cara não sai da casa dele para fazer maldade pros outros, mas do mesmo jeito também ele não gosta que os outros saiam da casa deles para vir fazer maldade pra gente. Então, tipo assim, né? Se nós tá certo, nós tá certo. Se nós tá errado, nós assume. Se nós tá certo, meu irmão, se prepara, né? Então é assim, né? Israelita não foge de briga, né? Perdão, desculpa. Tô coçando o aqui. Mas você entendeu? Abraão confiou só nas pessoas que saiu da casa dele. Para quê? Para fazer o serviço e completar as pessoas que tinham treinado no quintal dele. Ele sabia como que funcionava o exército. Vou pegar qualquer pessoa aqui para me ajudar. Você não sabe como é que a pessoa vai reagir. Que cabeça que ela tem, se ela tem juízo ou não, se ela tem problema mental ou não, se ela tem, né, se ela vai cometer excesso ou não, entende? Então, assim, confia nos seus, nas pessoas que estão próximas de você, que é valente igual a você. Né? Faz igual Abraham. Né? Não fica contratando mercenário, não. Abraham não caiu nessa besteira. E ele tinha dinheiro demais, moço. Podia contratar um outro exército maior que desses caras, tudo aqui desse seio aqui, ó. Né? Ele tinha ouro e prata demais, gado demais, não pegou nada disso. Foi ele e os 318 contra um exército muito maior. Abraham disse ao soberano Yahweh, soberano Yahweh, o que tu hás de me dar, vendo que eu seguirei sem filho? Será, pois, meu herdeiro da minha casa Eliezer de Damasco, de Demeshec. Eliezer de Demeshec, de Damashek, né? Damashek, acho que é assim que se pronuncia, de Damasco. Abraham disse, olhe para mim, tu não me deste nenhuma zera, alguém nascido em minha casa para ser o meu herdeiro. A palavra de Yahweh veio a ele dizendo, este não será seu herdeiro. Quer dizer, Eliezer não vai ser seu herdeiro. Né? Esse homem de confiança que você tem de Damasco. Não vai ser ele seu herdeiro. Mas aquele que sairá das suas próprias entranhas será o seu herdeiro. Vai sair de você. O seu herdeiro vai sair de você, Abraham. Vai ser o seu filho biológico. Só que Abraham já estava velho. E para piorar, a esposa dele era estéril. Imagina o coração do cara quando ouve uma promessa dessa, meu irmão. A felicidade, a alegria dentro dele. Sendo que até agora esse Criador cuidou dele com carinho e o protegeu.
Ele creu na palavra de Yahweh. E a palavra de Yahweh, quem que é a palavra de Yahweh? Yahusha Hamashia, nosso Dodi, nosso amado. E a palavra de Yahweh veio a ele dizendo: este não será seu herdeiro, mas aquele que sairá das suas próprias entranhas será seu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: olhe para os chamaíns e conte as estrelas, se tu fores capaz de numerá-las. E eles disse-lhes: assim será a tua zera. Primeiro ele disse: olhe para o chão, Abraham. Olhe para baixo. Olhe para cima, Abraham. Olhe para as estrelas. Aleluia. Eu vibro, cara. Bem louco, né? Que coisa linda. Conte o pó da terra se você puder, Abraham. Conte as estrelas no céu se você puder. Assim será a tua zera. Que tipo de promessa maravilhosa é essa? A sua descendência não vai se acabar, guerreiro. Guerreira. Ó. E lá nas 10 palavras fala a mesma coisa. Eu te abençoarei por 1000 gerações. Abraham abençoou 1000 gerações na frente. A gente deve estar no quê? Na 120 ainda? Falta muito ainda, né? Para acabar, né? E ele o trouxe, já li essa parte. 6. E ele creu na palavra de Yahweh. A palavra de Yahweh, Yahusha. Aleluia. E ele considerou isto a Abraham como justiça. Sedaká. Maravilhoso. Ótimo isso. O justo Abraham. E ele disse-lhes: eu sou Yahweh, que te trouxe de Ur dos Caldeus, para te dar-lhe esta terra, para ser sua herança. Então ele disse: soberano Yahweh, como eu saberei que eu herdarei? E ele disse: toma uma vaca de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho jovem. E ele tomou para eles todos estes. E ele os dividiu ao meio, e colocou cada pedaço um contra o outro. Mas os pássaros ele não dividiu. Ele fez o sacrifício. Muito bom. E quando as aves desceram sobre os cadáveres, Abraham as afugentou. Cadê? Aqui. 12. E quando o sol estava reclinando, um sono profundo caiu sobre Abraham. E viu com horror uma grande escuridão que caiu sobre ele. E ele disse a Abraham: conheça com certeza que as tuas eras serão estrangeiros em uma terra que não é deles, e eles servirão, e estes os afligirão por 400 anos. Ele estava profetizando para Abraham sobre o que ia acontecer até que Moisés chegasse e libertasse o povo de Israel. O povo de Israel ficou cativo no Egito 400 anos. Um pouco mais. Mas ficou esse período preso lá, sendo escravo. Você conhece algum escravo hoje em dia, meu irmão? Você trabalha e não viu a cor do dinheiro. Antigamente só precisava do marido trabalhar dentro de casa para sustentar a casa inteira. Hoje em dia você trabalha, sua esposa trabalha, seu filho trabalha. E ainda muitas vezes não dá conta de sustentar a casa, não é mesmo? No final do mês falta grana, não é? Você conhece algum escravo nos dias de hoje? Alguns são escravos da família, outros do dinheiro, outros do prazer, outros dos bens, dos luxos, outros da própria aparência. Hoje em dia, essa modernidade facilitou bastante para você ser escravo de alguma coisa. Outros da fama, outros do poder. Mas continua sendo escravo de quem? Do faraó. Mas virá aquele que libertará o seu povo, o libertador. Você é escravo muitas vezes na sua própria cabeça.
dos seus próprios pensamentos. Você entende? Muitos escravos de Israel, quando deixaram o Egito e foram para o deserto, ainda tinham a mentalidade do que? De escravo. Eles não acreditavam que eles eram livres. E você, quando for liberto do Egito ou da escravidão, será que vai continuar sendo escravo de alguma coisa? Do dinheiro, de mamon? Né? Ou da beleza, ou da aparência? Ou dos bens, ou do luxo, ou do prazer? Se libertar disso, ou dos vícios, ou dos hábitos ruins? Como que está facilitado hoje para quê? Para que você seja prisioneiro. Esses dias eu vi um vídeo de os caras lá na Coreia do Sul, os caras com 30, 40 anos, preso dentro de um quarto, só joga videogame o dia inteiro, não sai, não tem colega, não tem amigo, só fica jogando joguinho, postando coisa na internet. É um estilo de vida deles lá. Não tem namorada, não tem filho, não tem parente próximo. Vive de iFood, de entrega. Não sai para ir no mercado, não toma banho. Até isso tem hoje. Cadê? Vamos lá. 13. E Abraham, ele disse, conheça que com certeza tuas eras serão estrangeiros numa terra que não é deles, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também esta nação da qual eles servirão, eu a julgarei, e posteriormente devem eles sair com grande riqueza. Quer dizer, eu vou libertar o povo de Israel depois que eles ficarem 400 anos servindo como escravos, mas quando eles saírem de lá, eles vão sair ricos de um tanto, guerreiro, que você não faz ideia. Com grande riqueza. Como é que você acha que eles construíram o mexicano da congregação lá? Onde que eles arrumaram tanto ouro? Tanta prata? Foi lá no Egito lá. E você, guerreiro, quando você for sair da sua escravidão, você não vai sair de mão vazia não, tá? Escuta isso desse irmão que tá te falando aqui, tá? O Criador tem algo para você. E não é de mão vazia que ele te deixa, não. Aleluia. 15. E tu irás para os teus pais em Shalom. Abraham, você vai morrer em boa velhice e em paz. E tu serás sepultado numa idade de boa velhice. Você vai ficar muito velho, né? Mas a quarta geração, eles entrarão aqui novamente. Só daqui 4 gerações que o seu povo vai voltar para cá. Né? A quarta geração. Né? Depois que eles ficarem 400 anos no Egito, escravos. Feliz é o homem que não se assentou na mesa dos ímpios ou na mesa dos escarnecedores. Mas a quarta geração, eles entrarão aqui novamente, porque a iniquidade dos amoritas não chegou, contudo, a de se completar totalmente. E veio ocorrer que, quando o sol se pôs, ele estava escuro, viu-se um braseiro fumegante e uma candeia ardente que passou entre aqueles cadáveres que Abraham tinha sacrificado. A vaca de 3 anos, né? O carneiro. No mesmo dia,
Abraham fez uma brite. No mesmo dia, Yahweh fez uma aliança com Abraham, dizendo: a tua zera eu tenho dado toda esta terra, desde o rio Mitzrayim, o rio do Egito, ao grande rio Eufrates. Essa terra toda vai ser tua. E a terra dos sineus e dos senuseus e dos cadmoneus e dos hititas e dos perizitas e dos refaíns e dos amoritas e dos canaanitas e dos gigargitas e dos jevusitas. Então ele fez uma aliança com Abraham. Abraham, se prepara, porque a tua descendência... E ele já falou aqui, ele já enquadrou Abraham como justo. E guerreiro, quando você entendeu o que é isso daqui... Aqui, ó, cadê? Cadê? E é o versículo 6. Tipo assim, ó. Vai vendo. Abraham creu. E ele creu na palavra de Yahweh. E isso lhe foi considerado como justiça. Abraham creu. Acreditou. Né? Antes de mais nada, é isso que Yahweh faz. É isso que a Ruxa faz. Basta você crer, meu irmão. Para ser salvo. Crer. Que tu serás salvos. Né? E você ser declarado justo. Isso aí é outra coisa. Isso aí significa outra coisa. No próximo capítulo você vai saber. Como é que você se enquadra como sendo justo? Os próximos capítulos você vai saber, né? Porque é no plural, né? Não tem só esse. Tem os próximos capítulos. Aleluia. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Rabá Bishem Yahuwah. Bishem Yahushua HaMashiach. Lindo demais. E tem tanta gente que troca isso, né? Por coisas vãs. Que a Yahweh me abençoe para que eu possa fazer isso o resto de minha vida. Porque eu gosto. Eu vibro com isso. Meu coração vibra, se alegra. Quando eu leio essas passagens aqui, maravilhosas, e quando elas são colocadas no meu coração, para não sair nunca mais. Aleluia. É isso. A terra dos gigargitas, dos perizitas, dos ivitas, dos hititas, dos sineus, dos senuseus, dos refaíns, dos amoritas, dos cananitas, dos gigargitas e jevusitas. Todas essas terras serão dadas a você. Por quê? Porque eles já pertenciam ao filho de Shem mesmo, né? E Abraham era filho de Shem. Tá? Bom, aqui é o Israel Ben Moshe, finalizando o capítulo 15. O 16 vai ter uns paranauê bem louco aqui agora, né? O 17 também. 17. Será que eu conto? Será que não? Mas você vai gostar, meu irmão. Tem certeza. Aí duvido os caras falar assim pra... Pô, mas a Torá foi abolida, pá, tal. Você vai ver isso lá no Novo Testamento, cara. Calma, estão chegando. Estão chegando, guerreiro, guerreira. Shalom, shalom.